Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, nos acompanham pelas redes sociais, todos presentes ao nosso plenário, nosso bom dia, nossa saudação. Quero aqui, presidente, mencionar 3 temas para ficar registrados nos anais desta casa. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter aqui um posicionamento dos senhores parlamentares quando, mais uma vez, o jornal Diário Popular traz uma matéria, mais uma vez, sempre querendo, com todo respeito à imprensa, expor o Poder Legislativo. É sempre assim. A carga sempre é contra a Câmara de Vereadores. A carga sempre é contra os vereadores. Parece que da oligarquia do tempo, eles são que não pode existir democracia, não pode existir o Poder Legislativo. É só o Poder Legislativo, é só a Câmara de Vereadores que é errado nessa cidade. Os outros são tudo certo. Pois o jornal Pedidos de Informações da Câmara ao Executivo aumenta a burocracia. Aí faz uma matéria de 2 páginas criticando os parlamentares que fazem pedidos de informações, que é a sua tarefa, fiscalizar os órgãos do Poder Executivo. E aí faz 2 páginas criticando, dizendo, e aí bota uma rua lá, sem condições de trafegabilidade, e a culpa é dos vereadores, que a rua está nessa situação. Então, são essas matérias, essas situações, que acabam fazendo que a população lá enxergue o parlamento como algo que não é necessário. É uma realidade. Se um dos papéis que a lei orgânica determina, o regimento determina, mas de modo especial a lei orgânica, que é a nossa lei, que é fiscalizar os atos do Executivo, e parece que o jornal não conhece a lei, com todo respeito a ele, porque a lei existe, mas a lei, para nós, só existe se estiver no papel, meu querido advogado, vereador Fabrício Tavares, vereador Ademar Ornel, nosso professor da universidade, que nos ensinou isso a todos. Se está no papel, existe, meu querido vereador Marcos Cunha. E aí, o jornal vem criticar os parlamentares que precisam do documento. Não é com telefonema. Se eu ligar para o secretário e perguntar, olha, como é que está aí a sinaleira que ficaram de botar lá na 25 de julho, que a gente não consegue mais sair? Ele vai dizer, olha, não botamos. Olha, não sei se vamos botar. Ou, como está a matéria aqui, e isso aí o jornal deveria também investigar na matéria aqui, que diz, ó, 120 mil para fazer uma obra da rótula. Então eu vou perguntar, onde é que foi parar os 120 mil que eu recebi? Aí recebi no papel, não recebi por telefone. Essa é a diferença. Os 120 mil do residencial Sevilha, que é lá na 25 de julho, que pagou 120 mil para a prefeitura para fazer a obra da rótula e até hoje não saiu. É isso que nós temos que saber. Mas eu já sei por que isso. Porque nós agora não podemos mais gastar. Nós temos custo zero. Nós não podemos mais gastar, nós temos custo zero. E aí é isso, é burocracia. Aí a RBS vem entrevistar os parlamentares, que tem que ter custo zero. Olha, a imprensa, tem a liberdade de imprensa que nós respeitamos, agora tem que saber quantas situações desta casa na legislatura passada, que eu estava como vereador, só aconteceu porque nós recebemos as documentação. O caso da Falcone, o caso das CPIs. A gente precisa dos documentos, e a lei determina que tem que pedir as informações para ter. Eu não posso, sem receber as informações, eu não posso avançar em nada. E aí, para degrinir a imagem da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores que atrapalha a Prefeitura de trabalhar. Triste, mas é a realidade que, infelizmente, nós vivemos. Agora, eu acho que essa casa tem que tomar uma posição em 2 assuntos. Presidente, Vossa Excelência, advogado também, vereador Henrique Viana, nós precisamos, senhores parlamentares, tomar uma medida aqui dessa casa para nós, mais uma vez, não repercutir, e Vossa Excelência, quando foi presidente, o vereador Ademar Ornel, outra vez fez isso, chamar a imprensa e apresentar para eles qual é o papel dos vereadores.
Qual é o papel dos vereadores? Por que a gente tem que fazer pedido de informação? Porque senão é muito fácil. Botar assim, olha, que os vereadores causam burocracia, levam um mês, a gente resolve em 10 minutos. Com a permissão do senhor, presidente, uma parte ao vereador Ademar Ornel. Não, vereador, pelo tema, a importância da desinformação ela é tão significativa que se o governo não responder, ele pode ser afastado. Vejam vocês a complexidade da questão. Se a prefeita ou o prefeito não responder a desinformação, no prazo estabelecido, ele pode perder o mandato por crime de responsabilidade. Então, diminuir pedir informação é contraditório com a realidade. Porque o pedido de informação, a resposta que nós recebemos, ele serve também como prova para possível ajuizamento de ações, possível CPIs. Como é que tu vai provar, como é que tu vai ter a prova, se não tem a resposta? Então, é importante que a gente pense bem e reflita. Talvez o jornal não tenha se dado conta da importância, não tenha lido o suficiente, da importância da informação, que não é Pelotas, é o Brasil todo, é a lei nacional que estabelece isso. Que se o prefeito, acho que foi aqui em Pinheiro Machado, Pinheiro Machado foi cassado. O prefeito foi cassado por não ter respondido essa informação. O prefeito Eduardo Leite tinha muito cuidado nessas questões, em responder nos prazos estabelecidos. Então, na verdade, as pessoas às vezes andam contra a história e contra a legislação que estabelece claramente como uma das prerrogativas do Legislativo. Eu parabenizo Vossa Excelência pela importância do tema, que eu acho que essa tentativa de diminuir o Legislativo não é de hoje, ela é contínua, permanente, e haverá de ser permanente, porque o Legislativo representa quem? A diversidade popular do município, do Estado, do país. Obrigado, vereador Ornel. É isso que a gente diz, porque assim, se os vereadores trabalham, aí a imprensa cobra que eles estão trabalhando e dificultando a prefeitura. Se os vereadores não trabalham, a imprensa bota, os vereadores não trabalham, não fizeram nenhum pedido de informação, não estão nem aí para o governo. Então, é triste essa situação, porque sempre jogam, mais uma vez eu digo, jogam a Câmara de Vereadores para a população enxergar que a Câmara não é desnecessário. Não precisa a Câmara de Vereadores, lá os vereadores não fazem nada. Aí, quando os vereadores querem fazer, a imprensa bate que estão fazendo. Quando os vereadores não fazem, bate porque não estão fazendo. Então, não, infelizmente, com respeito à imprensa que eu tenho, pela Livre, pela democracia, é triste essa situação de saber que a gente quer produzir um trabalho e aí eles preferem fazer uma matéria jogando nós contra a população. Presidente, ainda queria conceder uma parte rapidamente ao vereador Anderson para eu poder concluir. Oi. Não, e eu concordo justamente quando acho que o presidente do Legislativo tem um papel importante nessa questão, de defender o poder que preside, né? Se não fosse eu fazer um pedido de informações do governo passado, a antiga secretária Josiane Almeida, e ela demorar muito mais do que determina a lei orgânica, eu não tinha o mecanismo como eu tive de ir ao Ministério Público entregar e fazer uma denúncia. Olha, o prefeito Eduardo não está respondendo no prazo. Eu fiz isso. Fui ao Ministério Público, a promotora Roseli. E a promotora Roseli depois fez o questionamento necessário com base naquele documento, naquele papel impresso. E é por isso que é tão importante o pedido de informação. Agora, como falou o vereador Ornel e a fala do vereador Marcos na última semana também, estão querendo tirar a independência do Poder Legislativo e ficar submetido às decisões puras do Executivo. Obrigado, vereador Anderson. Então, senhor presidente, eu queria, vereador Luiz Henrique Viana, que Vossa Excelência tomasse uma medida do Poder Legislativo. Essa Câmara precisa chamar o mesmo jornal e falar para eles o que é o papel do vereador. E eu sempre desafiei, eu gostaria de ver a imprensa democrática, a imprensa que não é direcionada, fazer uma matéria nesta casa aqui de todas as coisas boas que o Poder Legislativo produz, porque as leis só são produzidas porque tem a Câmara para votar. As obras só aconteceram porque esta casa aqui votou e aprovou. Isso eles não fazem. Eles só fazem sempre jogar a população
contra os vereadores. Tudo é culpa dos vereadores. A cidade está no estado que está, a culpa é dos vereadores. As obras estão acontecendo, aí não. Aí só foi a prefeitura. A Câmara não assinou, a Câmara não fez o papel dela de fiscalizar, que está lá fiscalizando, como fiscalizamos a obra da Avenida Fernando Osório. Se não fiscalizasse, estava lá aquele lixo de obra até hoje, lá na Avenida Fernando Osório, que aquilo é um lixo de obra, o que foi feito na Avenida Fernando Osório, e só graças a essa casa ter trabalhado que isso aconteceu. Isso a imprensa não dá repercussão. Quando a Câmara fez uma CPI e foi para dentro dos hospitais pegar e dizer que estava pagando leito vazio, isso a imprensa não dá repercussão. Agora a imprensa dá repercussão, como ontem nós dando entrevista para querer justificar por que um vereador tem gabinete de custo zero, o que não existe nessa casa, nós vamos provar. Isso é uma vergonha. E demais, presidente, Vossa Excelência também tem que pegar e chamar e dizer para a imprensa. Porque se jogaram nas redes sociais, jogaram para a cidade que os vereadores gastam demais, não é verdade. Porque dizem é 20 mil que nós gastamos por ano, é mentira, porque tem vários vereadores que estão aqui há 3 meses e não gastaram nada. Então tem que mostrar quanto foi gasto, que nós gastamos durante os 4 anos, mais de R$1,5 milhão. Vamos fazer o que foi gasto com as despesas dos parlamentares durante a legislatura passada para ver. Não venham querer aqui jogar a população contra essa casa, porque não vão levar.